Graça e paz, gente querida, povo de Deus. Então vamos à palavra. Estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Gálatas. E nós vamos abrir a Bíblia aqui no capítulo 3 de Gálatas. E faremos a leitura dos mesmos versículos que temos lidos essas últimas 3 pregações. Gálatas 3, verso 10 a 14, que diz assim: preste muita atenção no que eu vou te dizer, muita atenção. Olha aqui: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, já falamos sobre isso. O justo viverá pela sua fé, também falamos sobre isso. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Versículo 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E o que Paulo ensinou para eles? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então Paulo ensinou a questão da salvação, a salvação pela graça, independente de obras. Pela graça nós somos salvos mediante a fé. Esta fé que você teve um dia, que eu tive um dia, não veio de nós. Não foi eu que produzi. Não foi eu que decidi, não foi eu que escolhi, não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente, é uma dádiva de Deus. Deus nos chamou e pôs em nosso espírito este dom, esta fé salvadora, não vem de nós, é um dom de Deus. Até quando vamos demorar para crer nisso? Não vem de nós. É um dom de Deus, não vem de obras, de coisas que eu venha fazer, para que ninguém chegue diante de Deus e fale assim: Deus, eu estou aqui porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vou me gloriar, eu paguei o preço, eu jejuei, eu fiz isso. Não! De novo eu repito, para o homem é impossível salvar-se a si mesmo. Para o homem é impossível fazer alguma obra que lhe dê condições de salvação e que se equipara à obra de Cristo na cruz. Será que você descobriu isso? É impossível para o homem praticar alguma coisa, realizar alguma obra que lhe dê condições de salvação. Então a salvação é uma coisa exclusiva realizada por Jesus Cristo e nos é dada gratuitamente, sem nós termos feito nada. Até a fé que tivemos um dia é um dom de Deus, é algo que Deus fez dentro de cada um de nós, é um chamado de Deus, é uma predestinação de Deus. Será que você entende isso, meu irmão querido, minha irmã querida? É uma obra de Deus. Só Deus pode fazer isso. E agora você poderia perguntar: eu acredito que Deus me salvou pela sua graça. Entende? Então, como é que eu vou manter a salvação se eu não fizer tudo isso? Você já descobriu que você não consegue manter a salvação? Seja franco comigo, seja sincero. Se você não descobriu isso, sinto dizer que o véu que está na tua mente, no teu coração, é muito espesso, é muito grande, muito grosso.
Você já descobriu que você é um defeituoso? Falha todos os dias, de novo eu repito, está preso numa natureza caída, defeituosa, programada para praticar coisas erradas e fazer coisas erradas todos os dias. Você já descobriu isso? Você já descobriu que não há um justo sequer, conforme está em Romanos capítulo 3? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, se perderam e juntos se tornaram inúteis. Será que nós já entendemos que nós somos inúteis? Todos se extraviaram, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Em Romanos 7, Paulo fala: em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer fazer o bem está em mim, mas eu não consigo. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então, nenhum de nós, por mais obras bonitas e boas que eu faça, tem condições de manter a sua salvação. E o que diz lá em Romanos 8:1? Agora, pois, nenhuma condenação existe para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Olha a mudança de lei. Porque a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito Santo que entrou em mim agora, porque eu sou salvo, porque a lei do Espírito da vida me libertou, olha lá a velha aliança, da lei do pecado e da morte. Fomos libertos da lei do pecado e da morte. Então não há mais condenação. Então Deus me salvou e sabe que eu não consigo manter a salvação. Como Cristo pagou o preço 100% na cruz, então Deus agora é responsável por minha salvação. Ele me salvou e Ele vai me manter salvo até o fim. Até o fim, até o fim. Por isso que eu não me preocupo com Apocalipse, não me preocupo muito com volta de Jesus, sinais. Não estou nem um pouquinho preocupado. Por quê, pastor? De vez em quando alguém entra em contato comigo e fala sobre a volta de Jesus, o Apocalipse. Eu não estou preocupado com isso, até que poderia fazê-lo, mas não estou preocupado porque já sou salvo. E nunca vou perder a salvação. Eu não estou preocupado se haverá sofrimento no tempo do fim, se não haverá. O que vai acontecer, se eu vou passar, se a igreja, como dizem, vai ser arrebatada antes, vai ser arrebatada no meio, vai passar pela tribulação. Eu não estou nem um pouquinho preocupado com essas coisas, meu coração está em paz, eu estou salvo. E todos quantos conhecem o Evangelho da Graça de Deus está salvo, guardado pelo poder de Deus. Não tem que ficar com esses temores do tempo do fim no seu coração. Então Deus me salvou e vai me manter salvo até o fim. Ainda que eu passe problemas, dificuldades, ainda que venha o tempo do sofrimento, eu vou passar por tudo isso se tiver que passar, mas salvo pelo poder de Deus. Isso é o Evangelho da Graça de Deus. Ele me salvou e me mantém salvo. Paulo ensinou essas coisas e muito mais. E estabeleceu isso na mente dos Gálatas. Mas quem, depois que Paulo se ausentou, quem se introduziu na igreja dos Gálatas? Os pregadores do Velho Testamento. Aqueles que só vivem debaixo do judaísmo, da lei de Moisés. Como nos dias de hoje. Igrejas inteiras só vivem debaixo de Abraão, Isaac e Jacó o tempo todo. Abraão prosperou, o sacrifício de Abraão e Gideão, e as voltas de Jericó, e os mergulhos de Naamã, só ficam isso. Tem igrejas que falam que é do reino de Deus, eles só pregam o Velho Testamento, escravizam o povo na barganha com Deus. Essas pessoas entraram na igreja dos Gálatas e fizeram o que? Olha, isso que Paulo ensinou da graça de Deus não é bem assim. Você tem que se voltar para a lei, para o segundo boi, para guardar o sábado, as festas judaicas, os símbolos judaicos, para as muralhas de Jericó, e o mergulho de Naamã, e a prosperidade de José. E isso tudo que você tem que fazer mais do que Cristo fez na cruz.
e pervertem o Evangelho de Cristo. O que Paulo fala no capítulo 6 de Gálatas, aliás, capítulo 1, versículo 6? Estou admirado que tão depressa vocês foram chamados na graça de Cristo, passaram para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. São esses que pervertem o evangelho de Cristo, são esses que enfiaram a igreja na política, mancharam a igreja nos dias de hoje. São esses que estão aí na televisão, os mentirosos, os roubadores, os falsos apóstolos e profetas, estão aí na televisão, com rede, canais de televisão própria, estão aí cheios do dinheiro, não é verdade? Enganando e explorando o povo. É isso que eles estão fazendo, enganando e explorando o povo. Essa gente entrou na igreja dos Gálatas e mancharam aquilo que Paulo havia ensinado. Misturaram a graça de Deus com o judaísmo, essa mistura toda, e a tendência é sempre ficar no judaísmo, na velha aliança. Quando você fala que a velha aliança acabou na cruz, é uma ofensa. Tem gente que está há 50 anos na igreja, quando você fala que a velha aliança acabou na cruz, está tão claro. Eles tomam ceia na igreja deles e o pastor fala: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. E eles estão no velho e são cegos, não enxergam isso. Quando se fala que a velha aliança acabou na cruz, é uma ofensa, não conseguem entender, o véu está tão grande, não conseguem entender. Mas Paulo diz: ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue coisa que vai além do que temos pregado, seja anátema. Então Paulo escreve esta carta com qual finalidade? Trazê-los de volta à sobriedade, mostrar que eles estão num caminho de escravidão, num caminho de condenação, num caminho de trevas, que voltar para o judaísmo e ter a mentalidade do Velho Testamento é uma mentalidade escrava e cega. E Paulo escreve esta carta para trazê-los de volta à sobriedade e mostrar que, se eles quiserem ser justificados por obras e por lei, eles estão se desligando de Cristo. Da graça decaístes, Paulo fala, de Cristo vos desligastes. Até que nós chegamos nesse capítulo de número 13, onde Paulo fala aqui, olha que coisa importante. Vou ler de novo o versículo de número 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, olha lá, estão debaixo de maldição. Olha que coisa séria. Quer dizer, pastor, que se eu ficar guardando o sábado, que é uma obra da lei, eu estou debaixo de maldição? Está debaixo de maldição. Está debaixo de maldição. Quer dizer, se eu ficar praticando aquelas festas judaicas, e aqueles jejuns, e aqueles votos, e aquelas coisaiadas toda da velha aliança, que é lei, eu estou debaixo de maldição. Não sou eu que estou dizendo, olha o que Paulo diz. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, olha, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, não adianta eu guardar uma parcela da velha aliança. Se eu não guardar todos aqueles mandamentos 100%, eu estou debaixo de maldição. Eu posso guardar 10, falhar em um, estou debaixo de maldição. Por isso que Paulo fala que a lei é o ministério da morte, é o ministério da condenação. Deixa eu ler isso aqui com vocês. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Olha, isso aqui é tão pouco ensinado, tão pouco falado. Mas está aqui, é evangelho, isso aqui é evangelho puro. Olha lá a partir do versículo 5. Olha o que Paulo fala, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa,
como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, vem de Deus. Não que nós somos melhores, nós somos mais inteligentes, nós conseguimos pensar coisas como se partisse de nós. Paulo anula o homem. Ele fala que se você entendeu a graça, se você pensa a respeito da graça, ou você teve os olhos do coração iluminados e foi salvo pela graça, isso não partiu de você como se você fosse especial. Olha, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a suficiência vem de Deus. Aquilo que Paulo pensava, pregava, ensinava, não brotou da sua mente porque ele era capaz de alguma coisa. Não. Ele fala, a nossa suficiência vem de Deus. Foi Deus que fez isso nele. Foi Deus que implantou esse conhecimento dele. Foi Deus que fez ele suficiente, não ele. Não partiu nada dele. Aí ele continua, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, que é a aliança da velha aliança. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então Deus nos habilitou, nos preparou. Para mim está pregando esse arroz com feijão para você, essa coisa simples. Foram mais de 20 anos sem entender isso, de preparação, de coisa errada que eu pensava. Me envolvendo com um montão de prática e pregação e doutrina que não tinha nada a ver. Mais de 20 anos cego, meus irmãos. Será que você entende isso? Ele que nos habilitou, abriu o entendimento e no decorrer dos anos foi nos ensinando devagarinho, uma coisinha que até ter uma formação dentro de nós para poder estar habilitado para pregar o Evangelho da graça de Deus. Não foi uma coisa em um dia. Eu fico preocupado com pessoas que encontraram Jesus há meses, daqui a pouco já nessas igrejas de loucos já são ungidos missionários, obreiros, não entende nada da verdade. Pastor com 3 anos que encontrou Jesus, não aprendeu nada ainda, já é pastor só porque pula da glória, está dizendo, estou vendo isso, estou vendo aquilo, olha o anjo falando comigo, faz umas coisas de louco. Isso aí é um escárnio, é uma vergonha. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Aí ele fala sobre a lei. A letra da lei mata, né? E o Espírito, que é a nova aliança, é isso que torna a coisa viva dentro de nós. Agora ele vai mostrar o que é o ministério da morte. Nós estamos falando sobre a maldição da lei. E Paulo fala que a velha aliança é um ministério da morte. Olha aqui, vou ler para você. Por isso que ele fala que todos quantos estão debaixo da lei, estão debaixo de maldição. Olha aqui, verso 7, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente. Olha lá a nova aliança, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Agora olha o que ele fala da lei. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério do Espírito, que é o ministério da nova aliança. Então, como Paulo qualifica a velha aliança, o ministério da morte, que foi gravado com letras em pedras, e o ministério que condenava. Por quê? Porque a lei exigia perfeição. E nenhum de nós é perfeito, todos nós nascemos defeituosos por causa do pecado. Então, nenhum ser humano conseguiria cumprir a lei. E se a lei não era cumprida, a pessoa tinha que ser executada, condenada. Por isso que ela é o ministério da condenação. Então, se eu viver com a mentalidade da lei, da velha aliança, eu estou debaixo do ministério da morte, do ministério da condenação. É por isso que eu vou estar debaixo de maldição. Por quê?
porque eu não consigo cumprir o Velho Testamento, eu não consigo cumprir a lei, e ninguém conseguiu cumprir a lei. O único que cumpriu a lei foi Jesus Cristo, Deus plenamente Deus e plenamente homem. Por isso que ele era o Cordeiro perfeito e realizou o sacrifício perfeito na cruz. Então pegar a igreja hoje, levá-la para o Velho Testamento, ficar enchendo a cabeça dos crentes com as coisas do Velho Testamento, é levar a igreja para baixo de maldição. Será que você acredita nisso? E debaixo de maldição é um lugar de medo, de ameaça, de cobrança. Olha as pregações de uma igreja que está debaixo de maldição. É o tempo todo te cobrando, te ameaçando, te pondo medo. O diabo reina, tudo o diabo está presente. Quem vive num lugar desse vive apavorado, atormentado, em guerra, em tempo todo, não tem descanso. Ser crente no lugar desse é viver oprimido, amargurado, cheio de proibições, de jugo da lei, de cativeiro, de desassossego, não tem paz, não tem nem certeza e convicção da salvação. Então Paulo chama, olha aqui, versículo 7, se o ministério da morte gravado com letras e pedras se revestiu de glória. Agora, versículo 9, porque se o ministério da condenação foi glória. Paulo qualifica a velha aliança como ministério da morte e da condenação. Então, se eu vivo debaixo do Velho Testamento, eu estou debaixo de maldição, meus irmãos, desse jugo pesado. E se eu falhar, eu vou falhar. O que vai acontecer comigo? Eu sou culpado de todos. Olha, lá no judaísmo existia 613 mandamentos, incluindo os 10 mandamentos. E ninguém conseguia cumprir. 248 desses mandamentos eram positivos, ou seja, as pessoas tinham que cumprir. Presta atenção, 248 mandamentos eu tinha que cumprir sem falhar. Olha uma lista que é posta. E 365 desses mandamentos eram negativos, ou seja, eu não poderia praticar. 248 eu não poderia falhar em cumpri-los. E 365, se eu falhasse, eu estava debaixo de condenação. Então, 613 mandamentos. Como é que eu poderia cumprir tudo isso? Por isso que Paulo fala. A lei, a velha aliança é o ministério da morte e é o ministério da condenação. Agora vamos ver um pouquinho sobre as maldições da lei. Vamos lá para Deuteronômio. Deuteronômio capítulo de número 28. Vamos ler a partir do versículo 15. Aqui estão as maldições da lei. Não engloba tudo, mas vamos ler algumas delas. Então, os castigos pela desobediência dos mandamentos. Olha, 613. Olha as duas listas que a gente sempre fala. 248 você tem que fazer. E 365 você não pode fazer, porque se você falhar em um ou outro, o ministério da morte e da condenação está debaixo de maldição. Então no versículo 15 de Deuteronômio 28, olha como diz: será porém que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições e te alcançarão. Olha o fardo pesado. Olha o ministério da morte e da condenação. Vou ler de novo aqui. Ó. Se porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno,
então virão todas essas maldições e te alcançarão. Então Deus mandaria maldições sobre eles. Se eles não cumprissem todos aqueles mandamentos, o próprio Deus traria maldições sobre eles. Na ótica de Jesus Cristo, isso não passa pela cruz. Isso era judaísmo. Mas quando eu tenho Cristo como centro de tudo e olho através de Cristo, eu vejo que isso aqui nunca passaria pela cruz, meus irmãos. Nunca. Ele vai dizendo: maldito serás tu na cidade, maldito no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira. Olha os filhos, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, das tuas vacas, das tuas crias, das tuas ovelhas. Olha que praga, que coisa horrível. Se eu falhasse naquilo, a maldição pegaria toda a minha família, o meu alimento, a maldição pegaria os filhos, os animais, pegaria tudo. Olha lá. Olha o versículo 20. O Senhor mandará sobre ti maldição, confusão e ameaça. Para um pouquinho aqui. Se eles falhassem em cumprir os mandamentos, o Senhor mandaria sobre eles o quê? O Senhor mandará sobre ti maldição, a confusão e a ameaça. Para um pouquinho. Você já viu pessoas que estão debaixo de igreja de lei? Eles vivem confusos. Olha aqui a maldição. Eles não têm certeza de salvação. Um dia o pregador vem lá e fala que Deus vai abençoar. No culto seguinte, eles já vão pregar que tem um demônio ao redor da pessoa. Aí no outro culto, se não der o dízimo, você vai perder a salvação. Aí no outro culto, lá vem libertação de Satanás. É o tempo todo. A pessoa vive numa confusão. O que ela ouve lá é confusão. E a maior parte das pregações são ameaça. Você já esteve debaixo de igreja de lei, vem lá o líder e ameaça todo mundo, cobra todo mundo, impõe um monte de fardo pesado, está sempre ameaçando. Olha, o diabo está ao teu redor, se não fizer isso, olha a mão de Jeová, o castigo de Deus. Deus vai pesar a mão, e vem aquelas falsas profetas da mentira falando em línguas, dizendo que Deus falou e a mão vai pesar e vai acontecer isso. Só vivem debaixo de ameaça, eles não conhecem o evangelho, eles só vivem debaixo de ameaça e debaixo de confusão. Pega essas pessoas e fala assim: ó, joga essa rosa ungida fora. Ela vai falar assim: está amarrado, isso aqui é santo, é sagrado. Vive debaixo de confusão, ela não tem na mente dela um ponto central de fé, que é a pessoa de Jesus Cristo. Fala que crê em Jesus Cristo, mas não conhece nada da fé do Evangelho. Você sabia que eu estava ouvindo uma psicóloga? Ela estava dizendo que mais da metade dos clientes delas, todos vinham de igrejas pentecostais e neopentecostais, tudo gente atrapalhada, pessoas que passaram lá 1 ano, 5, 10, saíram de lá atormentadas de tanta cobrança, de tanta opressão, de tanto medo, de tanto diabo, de tanta ameaça. Saem de lá transtornados. Ela está falando justamente isso. Você vai ver quais igrejas pentecostais e neopentecostais, essas daí da televisão. O Senhor mandará sobre ti a maldição, confusão e ameaça. Você consegue ver Jesus Cristo mandando sobre alguém maldição e confusão? O que ele disse? Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Agora ele revela como ele é por dentro. Sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar o descanso, o Evangelho, o descanso para a vossa alma. Agora você imaginaria Jesus Cristo mandando confusão e ameaça em cima do povo? Você viu ele fazer isso alguma vez? No judaísmo se faz e se prega.
O Senhor te mandará sobre ti maldição, confusão e ameaça em tudo que empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Então quer dizer, pastor, se eu falhasse nesses mandamentos, Deus iria mandar esta maldição sobre mim porque eu falhei? Confusão e ameaça só porque eu abandonei Deus e falhei em um dos mandamentos? Exatamente isso, para você ver porque Paulo fala que a velha aliança é o ministério da morte e da condenação. O Senhor te ferirá, o Senhor fará que a pestilência pegue em ti, até que consuma a terra que passes a possuí-la. Olha só, o Senhor te ferirá com tísica e febre, inflamação, com calor ardente, e a secura, e o crestamento, e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Como é que eu posso estar ligado a um Deus que manda febre, tísica, vai me ferir até eu secar, crestar e me perseguir até que eu pereça? E essa é a visão que quem está embaixo de uma igreja que só prega a lei tem. Ela tem a visão de um Deus que está cobrando o tempo todo, está querendo tudo que ela tem, que é o dinheiro dela, que é o sacrifício dela, que ela se prejudique. O Deus que pede muito além do que ela pode dar, não é verdade? E ameaça o tempo todo, então ela está ali, ela faz, mas não consegue guardar tudo, e ela está escravizada por aquilo, amedrontada com o diabo. E toda a pregação vem cobrando alguma coisa, e pedindo isso, e pedindo dinheiro, e pedindo o tempo todo sem parar. Então tudo atormentado. E isto te perseguirá até que pereças, né? Essa é a visão de quem está. Se a tua visão mais ou menos é semelhante a isso que eu tenho te falado, você vê um Deus que está te apontando e te condenando, e se falhar vai perder a salvação o tempo todo, você está com a mentalidade da lei. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles, será motivo de horror por todos os reinos da terra. Então, como é que Deus pode fazer você cair diante dos teus inimigos, porque você falhou em cumprir as leis? Que Deus é esse? Isso não é Jesus Cristo. Você está vendo o que é a maldição da lei? Você está vendo, o próprio Deus vai fazer você cair diante dos teus inimigos. E quanta gente que está debaixo da lei está caída diante dos inimigos. Só que os inimigos dela são o mundo emocional. É o medo, a tristeza, as depressões, os traumas, o pavor que vem na mente dela pelas pregações de ameaça, das cobranças, a disciplina exagerada que é imposta sobre elas. Estão todas caídas lá dentro da igreja, distribuindo envelopes, são obreiros. Todos caídos. Continuando. O Senhor te ferirá com loucura e cegueira e com perturbação de espírito. Isso é maldição da lei. E você vê tanto crente perturbado, né? Está naquela igreja que cobra muito, muita regra, muita disciplina, muita doutrina de homem. É um perturbado. É um crente que não tem paz, está cheio de perturbação. É maldição da lei. O Senhor te ferirá com loucura, cegueira e perturbação de espírito. Olha, aí vem as traições. Desposar-te-á como uma mulher, porém ela vai dormir com outro homem. Desposar-te-á como uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não desfrutarás. Os teus filhos e as tuas filhas serão dados a um outro povo. O fruto da tua terra e todo o teu trabalho comê-lo-ás um povo que nunca conheceste. Tu serás oprimido, quebrantado todos os dias. Olha que coisa horrível. Olha que coisa horrível a maldição da lei. Olha que penalidade. Olha que coisa horrível. Versículo 38. Lançarás muita semente ao campo,
porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Não são os demônios, não são os gafanhotos reais mesmo. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, porque serão levados em cativeiro. O estrangeiro está no meio de ti e se elevará mais do que você, e você vai descer. Todas essas maldições virão sobre ti, te perseguirão, te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para guardar todos os seus mandamentos e os estatutos que ordenou. Então, se você ver o histórico do povo de Israel, dos judeus, toda hora Deus entregava eles na mão dos inimigos, eles eram levados cativos. Eles obedeciam um pouquinho, eram libertos, desobedeciam, caíam debaixo de maldição e de cativeiro, tudo de novo. O Velho Testamento inteiro é de altos e baixos. Deus levantava todos aqueles profetas para profetizar contra eles, Isaías, Jeremias, tudo profetizando contra o povo de Israel, porque não conseguiam guardar toda a lei. E como Paulo chamou a lei, ministério da morte, ministério da condenação. Você está entendendo isso que eu estou te dizendo? Então pensa bem, antes de terminarmos isso. Eu tenho a graça de Deus, eu vou viver debaixo da velha aliança, daquilo que acabou na cruz, do judaísmo que acabou na cruz. Eu volto para as maldições. Não tem como eu sair da graça e querer me justificar diante de Deus baseado em obras da lei. Se eu falhar num ponto da lei, eu caio debaixo da maldição. Olha aqui, vamos um pouquinho mais para frente. Também o Senhor fará vir sobre ti toda a enfermidade, toda a praga que não estão escritas no livro dessa lei, até que seja destruído. Como é que pode um Deus que vai fará vir sobre o povo dele toda a enfermidade, toda a praga que não estão escritas no livro da lei, até que seja destruído? Olha que coisa horrível, olha que visão que aquele povo tinha na velha aliança. Um Deus carrasco, um Deus de jugo, de peso, de morte, que queria que eles fossem destruídos se não guardassem a lei. Olha lá o versículo 66, a tua vida estará suspensa, como por um fio diante de ti. Terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Pela manhã dirás, ah, quem me dera ver a noite. E à noitinha dirás, ah, quem me dera ver a manhã. Isso pelo espetáculo, isso pelo pavor que sentirás no coração e pelo espetáculo que terás diante dos olhos. Então, as pessoas que estavam debaixo de maldição, quando chegava a noite, começava a escurecer, vem aquele medo, aquela coisa, porque eles têm pavor da noite. Aí quando começava a amanhecer, meu Deus, eu tenho que enfrentar esse dia, eu queria ficar em depressão lá, enfiado no quarto, escondido. Quantos crentes vivem assim? Quantos crentes que vivem debaixo de igreja de lei e vivem carregando coisas semelhantes a estas? Você entende o que era a maldição da lei? Então presta atenção, como é que eu posso, depois de conhecer o Evangelho, depois de saber que eu sou salvo pela graça, voltar para a velha aliança e tentar alcançar o que me foi dado gratuitamente pelo Senhor Jesus Cristo na cruz, tentar alcançar por guardar lei e viver na velha aliança? De novo eu digo, de onde vêm as piores falsas doutrinas pregadas na igreja? Vem do Velho Testamento, do judaísmo, daquelas práticas. Como é que esses apóstolos da televisão que ficaram ricos tomaram dinheiro do povo? Sempre pregando o Velho Testamento e fazendo campanha do Velho Testamento e voto do Velho Testamento e sacrifício do Velho... O tempo todo pregando o Velho Testamento, barganhando com Deus. Porque no Velho Testamento, na Velha Aliança, dependia de você. Dependia do homem, ele que tinha que guardar, ele que tinha que fazer. Se ele falhasse, Deus castigava.
na nova aliança não depende de mim. Cristo fez tudo por mim, depende de Deus. É totalmente o oposto, meus irmãos. É totalmente o oposto. Será que você entende isso que eu estou te dizendo? Será que você entende isso? A causa do sofrimento de tantas pessoas. Hoje em dia existem tantas pessoas que eu encontro que não quer saber de igreja, mas você vai ver de que igreja você veio. Eles vieram das igrejas neopentecostais que na televisão promete que tudo vai ser maravilhoso, vai ser lindo, a vida vai mudar, você vai prosperar, vem para a terapia do amor, né? Mas chegaram lá, encheram tanto eles de falsa doutrina, de cobrança, de voto, de sacrifício, de jugo. Eles se horrorizaram, saíram decepcionados e não querem mais saber de igreja. Até hoje eles têm essas sequelas de viver numa igreja maligna debaixo de lei que quase destruiu a vida deles. E muitos foram destruídos, hoje estão totalmente destruídos. Conheço gente que deu a casa própria, deu o carro, deu tudo que tinha, ficou na miséria, fazendo uma tal de fogueira santa. E perdeu o que tinha. Vai lá pedir uma cesta básica para ver se eles dão, não vão dar. Então existe tanta gente fora da igreja que tem uma visão de um Deus debaixo de lei, um Deus do rei, do cajado, do castigo, da vingança, da punição o tempo todo, e não entende. Pela graça sois salvos mediante a fé, tudo é pela graça de Deus. Na graça de Deus, Deus nos deu gratuitamente tudo que nós jamais poderíamos ter. Gratuitamente, e fez por nós gratuitamente tudo que nós jamais poderíamos fazer. Entende? Então, como é que eu vou pregar o evangelho? Eu vejo pessoas pregar o evangelho, dar uma rosinha para a pessoa e falar, vai lá para a igreja, ela pensa que está pregando o evangelho. Ou dá um jornalzinho da igreja falando um montão de coisa, pensa que está pregando o evangelho, convida para ir na igreja, chega lá vai ficar escravizado. Não é nada disso. A pregação do evangelho é a informação do que aconteceu na cruz. Não é falar que a pessoa vai prosperar, que se ela for para a igreja tudo vai melhorar, que ela vai casar, vai comprar uma casa, comprar carro, vai ganhar muito dinheiro. Isso aí não é pregação do evangelho, isso é mentira, é enganação. Pregar o evangelho é mostrar o que aconteceu na cruz, o que Cristo fez por nós, o que já está consumado. E o evangelho não propõe que você vai ficar rico. O evangelho não propõe que você vai ter o melhor emprego. O evangelho não propõe que você vai ter um carro zero, meus irmãos. Isso são os mentirosos que fazem isso nos seus cultos, nas suas igrejas. O evangelho propõe a vida eterna, tendo muito, tendo pouco, não tendo nada. Você está interessado na vida eterna, está interessado na imortalidade, está interessado numa dimensão celestial gloriosa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Para quê? Para a pessoa prosperar, ganhar dinheiro, ter casa, ter carro, comer o melhor da terra. Não. Porque Jesus Cristo veio ao mundo? Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não se perca, não pereça, mas, olha o ponto central, tenha a vida eterna, tenha a imortalidade, a vida eterna. E vamos voltar onde nós começamos, para terminarmos justamente ali. Gálatas capítulo número 3, 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. E agora vem a boa notícia. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Olha a graça de Deus aqui, ó. Olha a graça de Deus. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo anulou, desfez, nos resgatou, liquidou com a velha aliança.
liquidou com a maldição da lei. Como é que ele fez isso? Aí vem aquilo que vamos falar na pregação seguinte, a pregação que vem. Ele se fez maldição no meu lugar. Toda essa penalidade da lei, presta atenção. Todas essas maldições da lei, olha, tem muita coisa, eu só li alguns versículos. Todo o castigo, toda a maldição da lei caíram na cruz sobre Jesus Cristo. E ele nos resgatou da maldição da lei, de sorte que a maldição não pode alcançar um filho de Deus debaixo da graça de Deus, não alcança mais. Alguém vai dizer, mas eu nasci já na nova aliança, eu nasci fora das maldições da lei, mas o sistema te pôs debaixo de maldição. O sistema falso evangélico te pôs debaixo de maldição. E precisa ser tirado de lá de novo. Será que você entende isso? Então, Cristo na cruz anulou todo esse castigo, essa penalidade. Se fez maldito no meu lugar e me tirou da maldição da lei. Por isso que, agora pois, nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Mudou a lei, a lei da vida, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei, olha lá, da velha aliança, da lei do pecado e da morte. Por isso que nós nunca vamos perder a salvação. Então fomos resgatados da maldição da lei. Que coisa maravilhosa, graças a Deus, né, meus irmãos queridos? Vamos ficando por aqui, foi um prazer estar com você. Vos amo muito e quero terminar dizendo a mesma frase. A tua vida é você mesmo. A tua vida vale mais que o mundo inteiro.